Hoje eu gostaria de falar com vocês aqui sobre uma parábola, a parábola do semeador. O que são as parábolas? Uma história numa linguagem simples, que a pessoa entenda algo com uma profundidade muito maior. Nesse texto de Mateus, ele segue falando que com muitas parábolas semelhantes ele expunha a palavra de Deus conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Sempre quando a gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que entender a maneira de se expressar para que a pessoa que está ouvindo entenda. Por isso que Jesus usava as parábolas. As parábolas eram coisas do cotidiano. Então ele usava como exemplo para explicar algo do próprio reino de Deus, conforme permitia a capacidade de quem estava ouvindo. E sem parábolas ele não falava para eles, mas explicava também, em particular aos seus discípulos. E Jesus estava à beira-mar e reuniu-se com uma multidão que estava com ele. E ele entrou num barco, saiu da margem, e todo o povo estava à beira-mar, na praia, e estavam ouvindo. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E ele falava sobre a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. E quando ele foi semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. E o que aconteceu com a semente que cai na beira do caminho? Isso a gente vê quando passa na estrada, né? As aves do céu comem as sementes que caem na beira do caminho. Outra semente caiu num solo rochoso, onde tinha pouca terra, nasceu rápido a semente, porque a terra não era profunda. E saindo o sol queimou a semente, porque não tinha raiz, não estava enraizada. E a outra parte da semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma terra boa. E deu fruto. Cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. Era a capacidade que aquela semente tinha de se multiplicar. Umas a 30, outras a 60 e outra a 100 por um. E Jesus acrescenta aqui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por que Jesus disse isso? Porque tem gente que tem ouvido, ouve naturalmente, mas não ouve interiormente. Então quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque há ouvidos que ouvem, mas não ouvem. Tem 3 grandes frases de Jesus que ele fala na Escritura. Uma é essa. A outra é: na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo. Porque o que Jesus disse fazia toda a diferença em relação à própria lei dos judeus da época. E outra frase que ele dizia
era em verdade te digo. Por quê? Porque há verdades e verdades. Existe uma verdade, todo mundo tem uma verdade. Mas existem verdades e verdades. Jesus dizia: em verdade te digo. A verdade de Cristo é única. Ele mesmo disse a respeito dele mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ele mesmo é a própria verdade de todas as coisas. Mas voltando aqui para a parábola, os terrenos que a semente caiu na beira do caminho, caiu no solo rochoso, caiu entre os espinhos e caiu numa terra boa. A única semente que prosperou no seu processo de fecundação, de crescimento, de desenvolvimento, foi a semente que caiu num solo, que caiu numa terra boa. A semente que cai numa terra boa é a única semente que vai frutificar, vai se desenvolver. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nós estamos aqui ouvindo todas as vezes. E de que maneira estamos recebendo isso que ouvimos? É uma pergunta que você pode responder para si mesmo. Porque a semente, ele mesmo começa, no decorrer do texto, indicando o que acontece nesse processo do semear. E ele, na explicação da parábola, até porque os discípulos perguntaram para ele por que ele falava por parábolas, né? Que o mistério do reino de Deus é dado a conhecer aqueles que ouvem. Mas os que estão de fora desse processo se ensinam por parábolas. Até porque o reino de Deus, como diz a Escritura, o reino de Deus, ele não é um reino de aparência visível. É algo subjetivo. Embora tenham as igrejas, as religiões, ou não tenham religiões, o reino de Deus em si é um proceder dentro de cada um. O reino de Deus não vem com aparência visível, não dirão o reino de Deus está aqui ou está lá, está nesse local ou naquele local. O reino de Deus está dentro de todos nós. E é aí que se desenvolve o reino de Deus. E essa parábola do semeador é a parábola do desenvolvimento do reino de Deus. Por isso nós temos que ficar atentos, com os nossos ouvidos atentos, para compreender o que está produzindo essa palavra dentro de cada um de nós. Então, Jesus respondeu para os discípulos: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se fala por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, eles ouvindo ouçam e não entendem, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Mas que fundamento tem você falar algo para alguém que ele ouve e não entende, que ele olha e não percebe? A tendência é de uma pessoa aquilo não produzir nada nela. Não é verdade? Porque o semeador semeia a palavra. E aquela semente que caiu na beira do caminho,
Então, nesse processo que eu estou dizendo aqui, você pode identificar agora onde está caindo a semente. Aquele em que a semente caiu à beira do caminho foi onde a palavra foi semeada. E logo veio o diabo, o inimigo, o adversário, o poder do maligno, aquele que não quer que você se desenvolva, e tira a palavra semeada no coração. Aí você lembra das aves, ó. Assim é o diabo, tirando a palavra que é semeada dentro do coração. Semelhantemente, os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas é pouca terra, não tem como desenvolver raiz com pouca terra. Então, o que acontece? Eles recebem com alegria, mas como a palavra não tem a raiz em si mesmo, e sendo de pouca duração, quando chega uma angústia, uma perseguição, um problema, uma dificuldade, eles esquecem daquela palavra. E o que acontece? Eles se escandalizam. Porque, geralmente, quando as pessoas querem melhorar de vida, elas procuram a religião. E se a religião não supre eles se escandalizam. Bem como está dito aqui. E se aquele ensino não está produzindo o que eles querem, eles se escandalizam. Porque eles não estão firmados num fundamento verdadeiro. Não estão plantados numa terra boa. A única terra boa a ser plantada é a terra do Evangelho, do reino de Deus. Então recebem com alegria, mas não tem raiz, de pouca duração. E a angústia e a perseguição por causa da palavra os faz escandalizar. Outras sementes foram largadas, caídas entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação pelo dinheiro, pela riqueza, pelo status, pelo crescer, segundo a ordem dessas coisas terrenas, e as demais ambições que a própria pessoa tem. Essa palavra cai aí, ela é sufocada. Porque esses cuidados, eles não dão conta de fazer com que aquela palavra produza. Porque aí você vai ficar dividido entre fazer o que é melhor para o seu coração, para a sua vida, para a sua existência, fazer aquilo que realmente vai produzir vida em você. Aí você concorre com riqueza, aí a pessoa, pela riqueza ou pelas ambições, ele atropela outras pessoas. Então essa é a palavra que cai entre os espinhos, porque eles sufocam a palavra e ela fica infrutífera, não produz fruto. Mas quando a palavra é semeada numa terra boa, que recebe a palavra, ela tem condições de se desenvolver. Ela tem condições de crescer. Até porque
O reino de Deus é como se um homem, nós mesmos, lançasse a semente na terra. E aí a gente levantasse de dia e de noite para ver se a semente tinha brotado ou não. Se não sabendo ele como. Mas o texto aqui diz assim: a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. É um processo. Todo crescimento em nós, no caso aqui na palavra do Evangelho, na palavra de Deus, é um crescimento que cresce por si só. Mas ele só cresce quando cai numa terra boa. A gente não sabe como acontece, mas vai tendo uma metamorfose, que é uma transformação. A nossa mente vai sendo transformada. Por exemplo, uma pessoa que vai ser um médico ou uma médica, ele tem que absorver 4, 5 anos estudando para um vestibular para poder entrar. 6 anos para se formar um clínico geral. 10 anos. Aí mais 2 anos para fazer uma residência de clínica médica, que é uma básica para as outras. Aí já deu 12 anos. Aí mais 2 anos ou 3, dependendo da especialidade, para ser um psiquiatra, um oncologista, ou sei lá, uma especialidade. Aí já deu 15 anos. Estudando. E fora os aperfeiçoamentos que tem depois, né? Aí você olha para aquela pessoa depois de 15 a 20 anos que ele estudou, você vê que ele é um médico realmente. Por que você vê? Porque ele aprendeu. Porque ele recebeu todo o ensino. Não é isso? Ele é um médico. Ele é um médico especialista. Ele não chegou hoje aqui, sentou aqui e amanhã ele é diplomado. Não. O processo é um crescimento que a gente vai mudando. Como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, que nós somos transformados de glória em glória, de tempo em tempo. Nós vamos transformando a nossa mente. Nós vamos renovando a nossa mente. Tirando toda a sujeira. Todos, sem exceção. Temos que ser transformados pelo processo. Esses 4 solos fala de nós. Eu disse para vocês um outro dia aqui que nós somos espírito, alma e corpo. O corpo está aqui. A matéria, a química, a física. É o nosso corpo. Tanto que quando nós deixamos de existir, o nosso corpo vira pó. Então, comunicação com o mundo visual é a matéria. Nós somos alma. A alma fala da mente, das emoções e das vontades que. Mente, emoções e vontades é a nossa alma. Mas dentro de nós tem o nosso espírito. O espírito de vida. O espírito é onde nós temos a comunicação com Deus. A nossa alma é a comunicação conosco. Nosso corpo
É a comunicação com o mundo exterior, com o que é material. Agora, aquele que semeia a palavra, como diz a parábola, ele começou a semear e caiu na mente da pessoa, que é à beira do caminho. E é da mente que o diabo rouba a palavra. Como diz o texto. Mente. A outra semente caiu num solo rochoso. Do coração. Recebeu com alegria. Gostou, saiu alegre dali. Mas quando confrontado com as dificuldades, aquela palavra ela ficou seca, porque caiu aonde não tinha condições de frutificar, não tinha terra. E a terceira caiu nas vontades, aonde nós somos confrontados com a nossa vontade. Então você confronta o reino de Deus e a palavra de Deus com as suas próprias vontades. Aí é a palavra que caiu no meio dos espinhos. Aí a gente confronta uma com a outra e fica sufocada. E não tem fruto. Mas teve uma palavra, teve uma semente que caiu, uma terra boa, que é a terra do nosso espírito. É onde ela fica apta a se desenvolver. O espírito da pessoa, a gente não tem como descrever, que é algo para além da intuição. Mas é aí que Deus fala. Eu tenho certeza que todos vocês, independente de qualquer coisa, vocês já tiveram essa experiência de ouvir a Deus dentro de vocês, guiando vocês nas suas intuições, dentro do seu pensamento. Tem uma voz lá: não faz isso, faça isso. E às vezes você percebe que é a voz da sua consciência, da sua mente, que ela está ali, misturada com essa voz. E às vezes você deixou de fazer e quebrou a cara. Às vezes era para você não fazer e você fez, quebrou a cara também. Isso nós temos essas experiências. De muitas vezes sermos alertados dentro de nós e a gente quebrar a cara por ir na contramão daquilo. Não faça isso, vai dar errado. Às vezes você ouve uma pessoa falando e parece que foi Deus que falou com você através daquela pessoa. E é assim que funciona. Às vezes uma pessoa te dá uma direção que mudou tua vida e era Deus falando com você e deu certo. Nós temos que ser perceptivos com relação àquilo que nós ouvimos. Foi o que Jesus disse aqui: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ouça, porque dependendo da recepção do que nós ouvimos, vai ser o produzir daquilo que nós ouvimos em nós. Isso serve até para essa reunião que a gente faz. Como é que está caindo tudo que eu estou falando no coração de vocês, na mente, no espírito? Onde é que está caindo? Está na beira do caminho?
Está nas rochas? Está no espinho? Ou está na boa terra? Ela vai produzir. É assim que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta dentro de mim e de você. Nenhum outro lugar. Eu não posso dizer, nem tenho o poder de dizer para vocês que vocês não têm Deus em vocês. Porque vocês têm. E vocês conhecem Ele de alguma forma. O meio de nós conhecermos a Deus é através do Evangelho. O que é o Evangelho? Como eu sempre repito, é bem simples os meus ensinos, que não são meus, são do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. Essa boa nova tem nome, é Jesus Cristo, que é um padrão de vida. Como eu disse no início, Ele é o caminho que você tem que andar. Ele é a verdade que você tem que viver. E você, andando nesse caminho e vivendo essa verdade, você vai encontrar a vida que também é Ele. Caminho, verdade e vida. O Evangelho é tudo. É um padrão de vida. O Evangelho é graça. O Evangelho é perdão. O Evangelho é amor. O Evangelho é acolhimento, compaixão, empatia. E pode enumerar milhares de atributos do bem que o Evangelho representa. Se nós formos ali no livro de Lucas, e de Mateus e de Marcos, a gente vai ver as parábolas. Principalmente no capítulo 13 de Mateus, que ele fala em várias parábolas ali. E entre elas, a do grão de mostarda. Que Jesus começa dizendo: com o que eu vou comparar o reino de Deus? Ele se parece com o que o reino de Deus? Aí ele explica. Ele se parece como um grão de mostarda. Eu não sei se vocês conhecem a semente de mostarda, que é uma coisinha minúscula, você fica assim no dedo. Mas a mostarda é a maior das hortaliças que existe. Um grão de mostarda dá uma hortaliça de quase 4 metros de altura. Vou comparar com um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor das sementes. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E deita grandes ramos a ponto das aves do céu se aninhar na sua sombra. Olha o tamanho dessa planta. Se originou de uma coisinha desse tamanho. O reino de Deus que eu estou falando para vocês é assim, que pode se transformar numa coisa muito avançada, muito grande. Esse é o reino de Deus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A todos nós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus. E ele diz assim: ao que tem, se lhe dará. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. E nele se cumpre a profecia: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis.
Por isso que nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, para que eu entenda. Porque se eu não entender, olha o que vai acontecer. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. E se cumpre neles a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o problema está onde? Porque o coração do povo está duro. De mau grado ouve. Fecham os olhos, para que não vejam e não ouçam também. Não entendam com o coração e não sejam curados. Mas bem-aventurados, felizes, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque muitos profetas e justos quiseram ouvir e desejaram ver, mas não puderam. Então, atenda o que essa parábola diz. Ouça com ouvidos atentos. Receba com o coração aberto. Deixe a palavra que está sendo ministrada para vocês cair no coração, para que você faça o oposto disso que Isaías diz. Você vai ouvir com o ouvido e vai ouvir mesmo. Agora você entende por que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em verdade te digo. Não são todas as verdades que estão aí que valem. O Evangelho é muito maior que qualquer coisa. Que bênção, gente. Graças a Deus. Tá bem?